se alguém aqui quiser entrar na presença de Deus, se apresentar a Deus, a suprema autoridade, a majestade dos céus e da terra, aquele que criou todas as coisas, bem, como você pode ter acesso a Deus? Como você pode entrar na presença de Deus e saber que Ele atenderá a sua súplica, a sua necessidade? De maneira semelhante, nós também precisamos de alguém que nos represente junto a Deus, não? Um mediador, alguém que faça a ponte entre nós e Deus, e que se solidarize conosco, e esteja disposto a nos representar e representar a nossa causa. Pergunta: será que existe um mediador como esse? Será que existe um representante capaz de nos apresentar a Deus, de tornar conhecido de Deus as nossas súplicas e necessidades? É isso que responde o texto desta noite, em Hebreus capítulo 4 e 5. Espero que você não tenha fechado sua Bíblia, senão abra novamente, porque o texto responde essa pergunta. Será que temos um mediador? Será que temos um representante? Será que temos alguém que pode nos levar a Deus e pode nos representar perante Deus? Qual a resposta do texto? Sim, absolutamente, temos sim. Mas como o texto responde a esta pergunta? Bem, vamos mudar um pouquinho a ordem do texto. Posso pedir licença para tanto? Vamos começar pelo que já lemos do capítulo 5. O capítulo 5 começa mostrando nos versículos 1 a 4 quem Deus designou no passado para nos representar diante dele. Nos versículos 5 a 10 do capítulo 5, ele nos mostra quem Deus designou no presente para nos representar diante dele. Então, ao voltarmos para o capítulo 4, versículos 14 e 16, veremos que diferença isso deve fazer ao nos apresentarmos, ao nos aproximarmos de Deus. Vamos começar pelo capítulo 5, versículos 1 a 4. Quem Deus designou no passado para nos representar? A resposta é Arão, irmão de Moisés, da tribo de Levi. Arão e os descendentes de Arão, que serviriam como sacerdotes ou representantes do povo, mediadores entre Deus e o seu povo. Mas antes de falarmos de Arão e dos seus descendentes, do sumo sacerdote, temos que entender algumas outras coisas básicas. Temos que entender que desde o início da criação, Deus quis ter comunhão conosco. Deus nos criou para isso. Ele criou este mundo e o jardim do Éden de forma especial, como um templo ou um lugar de encontro entre nós e Ele, o nosso Criador. E antes da nossa queda, tínhamos plena e irrestrita comunhão com este Deus. Neste templo que Deus criou, o mundo e o jardim do Éden em específico, Ele colocou Adão e Eva para serem seus representantes na terra, para viverem em alegre e humilde submissão a Ele. Mas quando Adão e Eva se rebelaram e desobedeceram a Deus, eles foram destituídos da sua posição de glória e banidos da presença de Deus, banidos do jardim do Éden. Mas surpreendentemente, ainda cedo na história, Deus designou um povo para si, chamou um tal de Abraão, o patriarca, e escolheu seus descendentes para formarem seu povo. Ele libertou este povo do Egito, sob a liderança de Moisés, e ele estabeleceu uma nova morada. Primeiro uma tenda chamada tabernáculo, que depois se transformaria num templo, um edifício, onde Deus, por assim dizer, moraria, habitaria entre o seu povo, uma nova espécie de lugar de encontro entre Deus e os homens. E neste lugar chamado de tabernáculo e depois templo, Deus escolheu alguns homens, chamados sacerdotes, ou representantes do povo, mediadores, vindos da tribo de Levi, descendentes de Arão, para representarem o povo perante Deus com ofertas de sacrifícios de sangue pelos pecados do povo. Mas entre todos os sacerdotes, só havia um que Deus escolhia, um sumo sacerdote, que poderia entrar uma vez por ano no lugar mais restrito, mais exclusivo do templo, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, uma espécie de trono de Deus aqui na terra, para naquele dia, primeiro dia do ano, oferecer sacrifício pelos pecados dele, o sumo sacerdote, e pelos pecados da nação. Bem, quem podia servir como sumo sacerdote? Quais eram os critérios para alguém servir nesta posição?
o texto responde. Hebreus 5, 1 a 4 diz que primeiro um sumo sacerdote tinha que ser escolhido por Deus. Está lá no versículo 1 e no versículo 4. O 4 diz: ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. Primeira coisa, um sumo sacerdote tinha que ser chamado, separado por Deus. E segundo, ele tinha que ser solidário com aqueles que ele representava perante Deus, solidário com as suas fraquezas, solidário para representar este povo. Está lá nos versículos 2 e 3. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. E qual a importância de tudo isso? A importância inicial de tudo isso: primeiro, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras Sagradas, é um Deus de comunhão generosa e amorosa. Deus não precisava nos criar, Deus não precisava me criar e te criar. Deus não estava só, solitário, entediado quando criou o mundo e a raça humana. Ele não precisou criar, Ele quis criar. Da abundância da sua vida, da plenitude do seu amor, Ele nos criou para si, para termos comunhão com Ele. E mesmo quando nós falhamos grotescamente em viver em obediência, em comunhão obediente ao nosso Deus, Ele criou meios para restaurar essa comunhão com Ele, por meio de um lugar chamado templo, por meio de pessoas chamadas sacerdotes e por meio de ofertas de sacrifício de sangue, para que não houvesse mais barreira ou separação entre nós e Ele. O Deus das Escrituras é um Deus que deseja, que tem prazer em comunhão com as suas criaturas, que cria meios para tanto. Porém, o Deus da Bíblia também é um Deus de comunhão santa e justa. Deus deseja ter comunhão conosco, sim, mas nos termos dele, não nos nossos termos. Quando nós transgredimos os termos de Deus no jardim, Ele nos expulsou. E para nos trazer de volta à sua presença, Ele estabeleceu novos termos: um lugar, representantes, sacrifícios de sangue, que seriam ofertados em favor dos pecados do povo. E talvez você se pergunte: pastor, por que tanto sangue? Por que sacrifício de sangue? Parece uma coisa tão primitiva, uma coisa tão impura, né? Na época de sociedade protetora dos animais, temos carinho com os bichinhos. Que história é essa, pastor, de sacrificar bois, carneiros, pó de sangue, tanto sangue sendo derramado no templo pelos sacerdotes? Por que isso? Por que esse excesso? Por que esse horror? Porque a reparação de uma ofensa contra um Deus amoroso e santo, que nos deu vida, exige pagamento com vida. É vida por vida, ou a nossa ou a vida de outro. No caso do Antigo Testamento, a vida de um animal, de um sacrifício de animal. E havia justiça nessa reparação. Por exemplo, se nós cometemos um excesso gastronômico, comemos demais, fomos para o rodízio, e para não perder o dinheiro investido lá, decidimos comer além da conta. Como é que você pode reparar esta ofensa contra o seu corpo? Em deixando de comer agora, para poder eliminar o excesso praticado e então reparar um equilíbrio. O excesso alimentar exige uma privação alimentar. Um excesso financeiro que desequilibrou o orçamento da família precisa ser reparado com o quê? Com um aperto financeiro para reequilibrar. Você não pode sanar, né, um excesso alimentar pagando alguém para comer menos por você. Não, você tem que comer menos. Você não pode reparar um excesso financeiro por outros meios. É meio por meio, não? Então, que meio Deus estabeleceu para reparar uma ofensa contra Ele? Uma ofensa contra um Deus santo e justo. Se Ele exigiu obediência e nós desobedecemos, Deus disse que o preço disso seria a morte. Então alguém tem que morrer pela desobediência praticada, ou nós, ou alguém no nosso lugar. E Deus já estava ensinando isso ao povo dele no Antigo Testamento, ao estabelecer um templo, sacerdotes e sacrifício.
Por mais que Deus tenha prazer na nossa obediência, nenhuma obediência nossa pode reparar a nossa desobediência. É vida por vida, é sangue por sangue. A ofensa contra o doador da vida resulta em morte. Alguém tem que morrer pela nossa desobediência. Enfim, observamos até aqui que a oferta da presença de Deus, a oferta da comunhão de Deus, trouxe também consigo algumas exigências de representantes, sacerdotes e de sacrifícios de sangue. Foi assim que Deus tratou no passado. Mas pastor, e agora no presente? Alguma coisa mudou? Por que ainda não temos sacerdotes? Por que eu não trouxe um bode ou um carneiro para sacrificar aqui perante esta plataforma hoje? Alguém sabe a resposta? Se foi assim que Deus trabalhou no passado, por que nossos cultos públicos ainda não temos sacerdotes sacrificando animais e derramando sangue sobre o altar? Será que alguma coisa mudou? Certamente mudou, não? Isso tudo já estava programado no templo e nos sacerdotes e nos sacrifícios. Porque apesar de ser apontado por Deus, pense bem, um sumo sacerdote em Israel não podia representar o povo para sempre, porque um dia o sacerdote morria, e ao morrer ele tinha que dar o lugar para outro. Então o seu apontamento era temporário e passageiro. Mas há outro dado aqui: o sacerdote também era algo sujeito às próprias fraquezas, sujeito aos próprios pecados do povo. Então parece que ele também carecia de um outro representante, de um sacrifício melhor do que aquele que ele tinha a oferecer. Parece que Deus já tinha programado o templo e os sacerdotes e os sacrifícios para que eles servissem um propósito temporário e passageiro. É mais ou menos como o eletrodoméstico que você compra hoje em dia. Ele foi feito para quebrar, ele não foi feito para durar. Por isso que vendem garantias estendidas. Eles já sabem que vai quebrar rapidinho. É o efeito obsolescência programada. Ele foi programado para quebrar, para não durar para sempre. Espero que eu não esteja contando um segredo para ninguém aqui, você já deve saber disso. Assim também Deus já tinha programado no templo, no sacerdote, nos sacrifícios, uma obsolescência. Isso tudo serviria até um ponto na história, até que Deus enviasse um outro sacerdote para oferecer um outro sacrifício melhor do que os sacrifícios ofertados por Arão e os seus descendentes. Que nos leva ao segundo ponto. Se no passado Deus apontou Arão para representar o povo, no presente ele apontou Jesus, seu filho, para nos representar. Está aí nos versículos 5 a 10. E espero que você veja aqui o efeito espelho desta passagem, porque o que o autor disse sobre Arão, ele agora vai falar sobre Jesus. Bem, qual era o critério para alguém servir como sumo sacerdote? Tinha que ser chamado ou separado por Deus. Critério número 1. Jesus cumpre esse critério. Capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Diz, versículo 5, da mesma forma, ou seja, da mesma forma que Arão, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse. E disse o quê? Tu és meu filho, e no outro lugar tu és sacerdote. Versículo 10, sendo designado por Deus sumo sacerdote. Olha só, os sacerdotes do Antigo Testamento tinham que ser escolhidos por Deus. Jesus também foi escolhido por Deus, mas com uma grande diferença. Diz aqui no texto, no versículo 6 e 10, que ele foi designado sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pastor, o que é Melquisedeque? Quem é esse tal de Melquisedeque? Figura bastante obscura na literatura bíblica, vem lá em Gênesis, só aparece em Gênesis capítulo 14. Mas aqui Hebreus ele tem uma referência, ou uma importância única, porque Melquisedeque foi alguém na Bíblia que uniu a função de rei e sacerdote. Você vê isso em Hebreus capítulo 7, versículo 1, ele foi rei de Salém e sacerdote. Olha só, então assim como Melquisedeque, Jesus foi escolhido não só para ser o nosso representante, mas o nosso regente, nosso sacerdote e o nosso rei. Ele diz mais, assim como não há registro na Bíblia do início nem do fim da vida de Melquisedeque,
Assim também Jesus não teve nem início nem fim. O sacerdócio dele é para sempre, diferente do sacerdócio de Arão, que tinha início e tinha fim. Arão foi escolhido por Deus por um tempo, mas Jesus foi escolhido para sempre sacerdote. Segunda coisa, segundo critério, Arão tinha que ser solidário com as fraquezas do povo. Tinha que ser alguém que representava o povo. O que diz o autor? Jesus também o foi. Nos versículos 2 e 3 diz que Arão e seus descendentes tinham uma solidariedade ou uma sensibilidade peculiar às pessoas que eles representavam, porque eles compartilhavam das mesmas fraquezas. Você já tentou consolar alguém que está passando por algo que você nunca passou? Uma perda? Uma privação? Uma enfermidade? Você já viu quão frustrante é tentar consolar alguém que está passando por algo que você nunca passou? Mas você já notou a diferença ao consolar alguém que está passando por algo que você já passou? Parece que existe uma ressonância, existe uma liga que não exige palavras, que não exige muitos gestos. Você basta olhar para essa pessoa e dizer: eu sei que você está passando, eu já estive onde você está hoje. E de repente parece que uma nota na sua alma reverbera na alma daquela pessoa e há uma solidariedade, há um elo. Assim também Arão, ao oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, ele reconhecia nos pecados do povo os seus pecados, nas fraquezas do povo as suas fraquezas, por isso ele podia representá-los. Mas pastor, então será que Jesus pode nos representar, já que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado? Mas sem fraquejar? E a resposta é sim. Jesus pode se solidarizar de nós, sim. Por quê? Diz os versículos 7 a 9. Porque mesmo sendo o Filho de Deus encarnado, como homem, ele aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Olha só os versículos 7, 8 e 9 de Hebreus 5. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Veja só, o que parecia ser uma vantagem estratégica de Arão sobre Jesus, na verdade, representa uma desvantagem. Aparentemente parece que Arão está em vantagem, porque além de ser um com o povo, ele era fraco como o povo e pecador como os do seu povo. Jesus não, foi tentado e provado, mas sem pecado. Então parece que Jesus está em desvantagem. Não, o autor vira a mesa aqui, é Jesus quem está em vantagem. Por quê? Arão, em algum momento, ele e seus descendentes, em algum momento no processo de sofrimento e de provação e de tentação, saltaram fora do trem. Saltaram fora do trem da obediência que corria pelo trilho do sofrimento. Mas Jesus tomou esse trem até a última estação. Ele nunca saltou do trem da obediência que andava no trilho do sofrimento, o que quer dizer que ele pode melhor se compadecer e melhor se solidarizar de nós. Porque se você está passando por algo pelo qual a outra pessoa não passou porque ela saltou fora do trem da obediência antes, então não pode haver correspondência. Sim ou não? A pessoa nunca pode dizer, eu sei que você está passando, porque ela saltou fora antes, você seguiu adiante. Mas de Jesus, ninguém pode dizer isso, porque não há nada que nós tenhamos sofrido, que Ele não tenha sofrido e resistido e suportado até o fim. Então, quer você tenha falhado cedo ou tarde, Jesus já passou por onde você está passando. Ele já sofreu o que você está sofrendo
seja privação, seja rejeição, seja abandono, seja o que for, mas sem jamais pecar. O que quer dizer que ele está em posição superior a Arão. Ele pode se compadecer mais de nós do que Arão e seus descendentes, porque mesmo sendo filho, ele foi provado por meio do sofrimento e aprendeu a obedecer pelo que sofreu. O que lhe dá mais uma vantagem: se Jesus passou por tudo isso sem jamais pecar, quer dizer que ele não precisa oferecer sacrifícios pelos seus pecados, como Arão oferecia pelos pecados dele. E se Jesus não tem que oferecer sacrifícios pelos pecados dele, quer dizer que ele pode agora oferecer a si mesmo, o homem perfeito e obediente, como sacrifício em nosso favor. Viu o contraste? Arão oferecia animais, Jesus com lágrimas ofereceu o quê? A si mesmo, como sacrifício perfeito em nosso lugar. E só ele podia fazer isso, porque só ele foi o sacrifício perfeito, sem mácula, obediente até a morte, e morte de cruz. E portanto, uma vez que ele ofereceu a si mesmo em sacrifício, ele o fez, diz o versículo 9, como fonte de salvação eterna. Acabou o sacrifício, acabaram os sacerdotes, acabou a necessidade de templo. Por quê? Porque Jesus agora é o sacrifício final, o sacerdote para todo sempre, designado por Deus para a nossa salvação eterna. Em que diferença faz isso? Faz toda a diferença. Porque quando nos dirigimos a Deus, quando nos apresentamos a Deus em oração, nós não precisamos, nem podemos fazer isso por meio de quem quer que seja, a não ser por Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado. Nós não precisamos, nem podemos nos dirigir primeiro, seja Maria, seja Pedro, seja Paulo, seja João, seja Antônio, ou qualquer um dos santos da história da igreja. Por quê? Deus não designou nenhum deles como nosso mediador, e nenhum deles foi perfeitamente obediente, como o foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Então não precisamos, nem podemos usar o caminho de Maria, ou de Pedro, ou de João, ou Paulo, ou quem quer que seja. Por quê? Deus já designou um mediador, e um único mediador. Paulo disse isso a Timóteo, 1 Timóteo 2, 5 e 6, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E foi o próprio Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Eu sou o mediador, eu sou o representante, eu sou o único caminho, o único acesso a Deus, e mais ninguém. Então que ninguém ouse aproximar-se de Deus por outro mediador, ou por outro caminho que não seja Jesus Cristo. Mas que ninguém ouse tampouco aproximar-se de Deus sem um mediador. Pois se Deus mesmo apontou para nós seu Filho Jesus Cristo como nosso mediador, para obedecer perfeitamente em nosso lugar, é porque nós precisávamos de um mediador assim. E não reconhecer isso é um ato de absoluta insanidade e loucura. É como ser réu de uma pena capital e aparecer diante de um juiz federal sem ser representado legalmente por alguém competente para tanto. Eu me defendo, eu me represento, eu me garanto. Não. Como resumiu tão bem John MacArthur Jr., diferente de todas as religiões mundiais, o cristianismo não é pautado numa mensagem de mérito e esforço próprio, do tipo, faça isto ou faça aquilo e você será salvo e abençoado. Não. A mensagem do cristianismo é: está feito, está consumado, Cristo já fez tudo, não há mais nada a ser feito. Renda-se e creia em Jesus Cristo.
O cristianismo não é uma mensagem que diz o que eu tenho que fazer para alcançar a Deus. O cristianismo é uma mensagem que diz o que Deus já fez para me alcançar por meio do seu Filho. Eu só posso receber isso por graça, com fé em Jesus, o único caminho, a única verdade, a única vida. Então é por isso que quando nos reunimos neste lugar para adorar a Deus, você não encontra sacerdotes, não há derramamento de sangue nesta plataforma. É por isso que neste santuário você não encontrará membros de ordens religiosas ou imagens de santos nas paredes. Por quê? Porque o nosso caminho foi aberto pela cruz do Calvário, por Jesus Cristo e somente por Ele. Não precisamos mais de altar, nem de sacerdote, nem de sacrifício, pois Cristo, nosso sumo sacerdote, já ofereceu o sacrifício único, perfeito e definitivo na cruz do Calvário em nosso lugar e em nosso favor. Você não precisa das credenciais religiosas dos santos ou dos sacerdotes, nem mesmo das suas credenciais, somente das credenciais de Cristo. Elas bastam para que você tenha acesso a Deus. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, diz o autor, designado por Deus para sempre, para nos representar perfeitamente. O que nos traz de volta ao início da passagem, e com isso encerramos. Hebreus 4, versículos 14 a 16. Qual é a conclusão? A conclusão prática. O autor diz, versículo 14: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, eu poderia ter dito um sumo sacerdote maior, superior a Arão, inigualável, insuperável, imbatível. Vimos que temos um grande sumo sacerdote que adentrou o templo? Não, que adentrou os céus, o templo celestial, a própria presença de Deus. Visto que Ele está lá, na corte celestial, nos representando com o seu sangue, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos com toda a firmeza a fé que professamos. Por quê? Porque o mesmo que adentrou os céus é aquele que percorreu a terra, é aquele que pisou o chão que você está pisando, que passou pelas provações que você está passando, que passou pelas mesmas tribulações e privações que você está sofrendo. É isso que diz a continuação, versículo 15: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, quando a provação chegar, quando a tentação vier, não apegue-se menos a Jesus, não apegue-se menos a Cristo, apegue-se mais à fé que você professa em Jesus. É como a vítima de um naufrágio, não? Que está sendo levada pela correnteza ou pela maré. Enquanto ela não está sendo resgatada, o que aquela pessoa está sentindo? Ela está sendo levada pela correnteza, não pela maré. Mas assim que alguém lança uma boia, um bote, e assim que ela se apega àquele bote, e ela é resgatada, trazida para a embarcação, agora sim ela vai sentir a força da maré e da correnteza contra ela, não é verdade? O que quer dizer que ela tem que se apegar mais ao bote de salva-vida, mais, até que chegue até a embarcação. É mais ou menos isso aqui. Fomos resgatados, fomos salvos sim, mas ainda estamos sendo provados e tentados, tal qual o Filho de Deus. Então apegue-se mais a Ele, apegue-se mais a Cristo, a fé nele. Por quê? Porque Ele já passou por tudo o que você está passando, mas sem pecado. Então Ele pode se compadecer da sua fraqueza. Ele sabe o que você está passando e Ele é por nós. Ele é pelo seu povo, Ele é por você e por mim que cremos nele e nele somente. Então apegue-se com maior firmeza, com toda a firmeza, a fé que professamos. E mais, versículo 16: aproxime-se do trono de Deus com toda a confiança também. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Veja só,
quando os nossos olhos são abertos para contemplar a grandeza da majestade de Jesus Cristo, quando nos apegamos com fé e com firmeza a Cristo, descobrimos que o trono da glória de Deus é um trono de graça. O rei que está no trono é um rei de graça, de favor imerecido. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, pois o que está sentado no trono foi aquele que por graça desceu do trono um dia, pisou o chão que nós pisamos, sofreu o que sofremos, mas sem pecado, sendo obediente até a morte e morte de cruz, para nos resgatar, e Ele ressuscitou e agora está de volta no trono. O trono da glória é um trono de graça. Então aproxime-se do trono da graça com toda a confiança, porque é um trono de graça, é um trono de misericórdia, mesmo para criaturas como eu e você, tão fracas, tão falhas, tão falíveis quanto Arão e os sacerdotes, quanto o povo de Israel. Assim aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. Veja só, o Deus das Escrituras não é um Deus que nos rejeita sem recurso, por conta dos nossos pecados, dos nossos tropeços, das nossas falhas grotescas. O Deus da Bíblia não esfrega as nossas falhas da nossa face, não, Ele quer que nos aproximemos dEle quando pecamos e tropeçamos, a fim de que encontremos misericórdia, perdão, porque o trono da glória é um trono de graça, é graça imerecida. Você não precisa das suas credenciais, das suas obras, somente das credenciais e das obras de Cristo, é graça. Então alguém aqui entre nós sentindo-se assim, culpado, não merecedor do favor de Deus, merecedor somente do seu castigo, da sua condenação, então aproxime-se com toda a confiança do trono da graça, porque o Deus do trono é um Deus de graça, que nos mostrou a sua graça em Cristo Jesus. Você falhou e falhou de novo, e falhou miseravelmente no seu testemunho, no seu casamento, com seus filhos, com seus vizinhos, com seus colegas, com seus pastores, com os irmãos da igreja. Então aproxime-se do trono da graça, à procura de misericórdia, de perdão, de restauração que Cristo livremente dá. Mas não só de misericórdia, de graça que perdoa também. Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Pastor, qual necessidade? O texto não diz. E se o texto não diz qual a necessidade, sabe o que isso significa? Não importa a necessidade, vá para o trono da graça, corra para o trono da graça, corra para os braços do Deus da graça, que dá de graça a sua misericórdia, o seu perdão e a sua provisão. Então não importa se a sua necessidade for física, for material, for relacional, for moral, for emocional, for espiritual, não importa a natureza da sua necessidade, você está no momento da necessidade, faça isso, corra para o trono da graça com toda a confiança em Cristo Jesus, nosso grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Clame a Ele, e Ele ouvirá, e Ele responderá. Porque se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou para suprir a nossa maior necessidade de perdão, de reconciliação com Deus, de restauração espiritual, se Deus não poupou o seu próprio Filho, será que Ele não nos dará, e de graça, todas as demais coisas que precisamos para esta vida? Talvez não tudo o que gostaríamos de ter, ou da maneira e na proporção e na hora que queremos, mas tudo de que necessitamos, Ele proverá àqueles que se aproximam com toda a confiança do trono da graça, por meio de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote, e somente por meio dele. Então há alguém aqui desejoso de apresentar-se a Deus, alguém aqui necessitado de aproximar-se de Deus, alguém aqui passando por alguma necessidade pontual e específica,
ou complexa e que se arrasta há anos, não importa, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Apeguemo-nos com toda a fé, com toda a firmeza, a fé que professamos, e aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, porque aquele que está no trono da glória é o Senhor da graça, é o Senhor que veio nos salvar por meio da sua morte e morte de cruz. Vamos até Ele, vamos orar, vamos buscá-lo com fé e confiança. Senhor bendito, mais uma vez confessamos a nossa pouca fé e a nossa pouca confiança no Senhor, mesmo no momento da necessidade. Quão pouco temos te buscado, quão pouco temos te contemplado, quão pouco temos considerado Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso grande sumo sacerdote que adentrou os céus. Perdoe-nos, Senhor, nossa incredulidade, nossa inconstância, nossa desconfiança muitas vezes do Teu poder e do Teu desejo de agir em nossas vidas. Mas usa, Senhor, as nossas circunstâncias, usa, Senhor, as nossas adversidades e provações para fazer por nós o que Tu fizeste pelo Teu Filho, aperfeiçoando-nos e ensinando-nos a obediência pelas coisas que sofremos, ensinando-nos a crer em Ti e Te buscar em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, em toda e qualquer necessidade, entendendo que o Senhor nos responderá não pelo nosso mérito, não pelo brilho das nossas orações, mas tão somente pelos méritos de Cristo Jesus, nosso eterno sumo sacerdote, nosso perfeito representante e mediador, aquele que inaugurou um novo e vivo caminho para Ti. Senhor, se houver entre nós aqueles que nunca antes entenderam assim a fé cristã, nunca antes compreenderam Jesus Cristo desta forma, que a Tua palavra os tenha convencido, que Teu Espírito possa conduzi-los em obediência agora a Jesus Cristo e a Jesus Cristo somente, o único mediador entre Deus e os homens. Ó Pai, se houver entre nós aqueles que têm esfriado nesta fé, ficado à margem do caminho, que o Senhor possa restaurá-los nesta noite a plena confiança e fé em Jesus Cristo. Que em tudo o Senhor desvende os nossos olhos para contemplar aquele que está no trono, aquele que nos representa junto ao Teu trono de graça, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vamos prosseguir para a conclusão do nosso culto, ouvindo mais uma porção, a última da palavra de Deus, a narrativa da paixão de Cristo, que encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 21. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Marcos 15, 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores.
Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. E disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Ao cair da tarde, José de Arimateia, membro de destaque no Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Amém.
De longe, muito longe, avistei imensa multidão a caminhar, mas como era costume, então pensei: são condenados que vão crucificar. Um deles parecia sofrer mais, pesado fardo sobre si eu divisei. Olhei então mais perto, era Jesus, e o fardo que levava era uma cruz. Meu pecado estava nessa cruz, meu pecado estava nessa cruz. Senti-me como um réu, chorei e supliquei: perdão, Senhor, perdão, meu Deus, meu Salvador. Perdão, Senhor, perdão, meu Deus, meu Salvador. Vamos ficar de pé. Oremos, e ao final desta oração, no amém final, nós encerraremos esse culto, sairemos em silêncio, respeitoso, reverente, até que novamente nos encontremos para a continuação dessa história. Ele não ficou naquele túmulo. Juntos celebraremos o domingo da ressurreição do nosso Senhor. Oremos. Deus Trino de toda graça e glória, fonte de toda vida, nós somos gratos pela lembrança que esta noite nos traz. Ao retornarmos para os nossos lares, possamos guardar no coração as Tuas benditas palavras, para que por elas sejamos nutridos e renovados. Que aguardemos com santa expectativa o domingo da ressurreição, a fim de celebrarmos a razão da nossa esperança. E que o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Uma boa noite a todos. Até domingo.